Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. Salmo 23. Um salmo escrito pelo rei Davi, um dos mais conhecidos. Amém. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche os seus olhos mais uma vez. Culto de primícias. Domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor escolheu para que os seus cessassem os seus trabalhos, as suas obras e os seus interesses e pudesse contemplar tudo aquilo que a presença do Senhor, a mente do Senhor, a poderosa mão do Senhor nos favorece. Pai querido, acampa os teus anjos guerreiros aqui neste lugar. Passa com a tua espada de fogo e venha firmar o nosso espírito dentro de nós. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu levo cativa a minha mente, a mente do Senhor Jesus Cristo, para que eu possa entender que a sua santa palavra venha me falar nesta noite. Eu sei que eu fui chamado para realizar coisas específicas para o meu Deus, e eu quero realizá-las. Eu sei que eu tenho um inimigo, e eu sei que há em mim uma dimensão de carne, alma, que luta contra os teus propósitos, mas que nessa noite eu possa entender a tua palavra de forma que venha vencer pela tua palavra a minha carne, a minha alma e o inimigo, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Este salmo, Salmo 23, é um salmo escrito pelo rei Davi. E uma das características do rei Davi é que nós percebemos no decorrer da sua vida um processo de amadurecimento. Davi, ele começa a servir a Deus muito jovem e ele morre bem velho, e nós percebemos este processo de amadurecimento na vida do Davi. E o que é maturidade? Maturidade é quando eu sou capaz de entender o que eu preciso fazer, qual é a minha obrigação de fazer, o que se espera que eu faça, e ao invés de fazer aquilo que eu quero fazer ou aquilo que eu gosto de fazer. Então, verdade é que Deus nos criou para o louvor de sua glória, e Deus nos criou para prestar o culto, para adorar na sua presença. Deus, ele não quer adoração, Deus quer adoradores. E Jesus Cristo disse que a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade foi inaugurada. E foi inaugurada com a descida dele e com o envio do Espírito Santo. Eu adoro ao Pai
Pai quando eu entendo o Pai, quando eu escuto o Pai, quando eu conheço a palavra do Pai, quando eu conheço a vontade do Pai e quando eu trabalho em mim em meio a lutas, em meio a triunfos, eu posso fazer aquilo que Ele espera que eu faça. Então, no verso 4 do Salmo 23, Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós cumprimos a vontade de Deus em meio a montes e vales. Quando a Bíblia traz a imagem de montes, são situações elevadas, onde eu estou seguro, onde eu sou favorecido, onde eu sou fortalecido. O monte representa isso. Agora, quando a Bíblia traz a imagem do vale, ela está trazendo a imagem de situações, circunstâncias difíceis, sofrimento, dor, onde eu sou colocado à prova, para que, através de uma decisão da minha vontade, se eu vou escolher fazer aquilo que Deus me determinou para fazer, ou se eu vou atender às ameaças, aos sofrimentos, aos intempéries dessa realidade chamada vale. E Davi descreve um vale, ele diz assim: ainda que eu ande. Então, assim, não é só dificuldade. Quando a Bíblia fala de vale é um lugar baixo, é uma valeta, um lugar que fica lá embaixo. Quando você está num vale, o vale ele reflete todas as sombras. Mas o Davi diz que ele está passando por um momento onde as dificuldades estão se impondo por todos os lados, na mente dele, na alma dele, mas também é sentida nesse vale a sombra da morte. E o que ele quis dizer por sombra da morte? A presença da morte muito perto. A possibilidade de eu não conseguir atravessar. A possibilidade de eu não conseguir vencer. Muito forte, muito grande. Mas acontece que o Davi também, ainda no verso 4, ele expressa uma decisão do coração dele. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Presença de Deus nele. Não é em torno, é nele. Você sabe que a igreja atual, igreja aí desse momento de pós-modernidade, essa travessia de era, né? Nós estamos saindo da modernidade e entrando na pós-modernidade ou na contemporaneidade, onde o mundo sofre uma quebra de paradigma, né? O modo de viver das pessoas, da sociedade estão sendo modificados. Então, se a gente pega a igreja como ela nasce, registrado lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, como era a igreja primitiva? A igreja primitiva, os cristãos, eles eram espirituais na pregação, na adoração, na evangelização e na sua forma de viver. Você vai encontrar diáconos, você vai encontrar apóstolos, você vai encontrar a pregação da igreja primitiva sendo feita com base numa experiência concreta de Deus no ser. E eu quero lembrar você que a igreja primitiva não tinha a Bíblia impressa na mão, no papel, como eu e você temos. Naquela época ainda não tinha impressão. Tinha os pergaminhos que eram restritos às sinagogas. Eram muito caros.
Então, se alguém quisesse ter acesso à Escritura, tinha que ir na sinagoga, não é todo mundo que podia ir lá a qualquer hora e manusear. Então, como aqueles homens pregavam? Fala assim comigo, estava dentro deles. Está registrado na Escritura que a palavra tem que estar no meu coração e na minha boca? Tem ou não tem? Sabe quando que a palavra fica no coração e na boca? Quando o Espírito Santo está presente dentro de mim. Ou a igreja se enche da presença do Espírito, ou a igreja não vai atravessar o vale dessa época. Porque não sei se você percebeu, mas situações difíceis marcam a nossa existência. Não é isso? A gente enfrenta uma situação difícil, depois outra, e depois outra. Os vales, eles não cessam. A gente vive numa época em que os cristãos querem descanso de vale. Ó, pastor, eu queria... Não dá para andar assim, nas nuvens? Não. Não. O caminho, ele é estreito e ele é irregular. E tem vales. E tem muitos vales no meio do caminho. Sabe qual é o grande problema? Porque, então, peraí, pastora, a gente passa pelo vale da sombra da morte, ou essa é uma prerrogativa só do Davi? O que você acha? Nós passamos pelo vale da sombra da morte. Nós passamos por situações, circunstâncias, momentos, condições, em que a luta, ela é intensa do lado de fora, a luta é intensa do lado de dentro do nosso psiquismo, dentro da nossa mente, do nosso intelecto, na nossa vontade. E a presença da morte começa a se apresentar. É interessante que uma das características da nossa sociedade contemporânea é que eles tiraram a morte de cena. Não tem morte. Inclusive tem gente que gosta de usar a roupa de caveira. Legal, né? Caveira virou adereço. Uma vez, quando minha filha menor era adolescente, ela disse: mãe, eu vou comprar uma roupa de caveira. Eu estava gostando um ritmo específico lá de rock. Eu falei: minha filha, você gosta de caveira? Então, peraí, eu vou ligar para a Gina Paz, vou ver o dia que tem exumação para você ir lá ver de perto. O quê? Eu falei: mas você gosta? Porque, assim, quando você gosta de uma imagem, então você tem que gostar do real, concorda? Você não quer uma blusa de caveira? Então vamos lá no cemitério, você vai ver uma exumação, você vai... Ó que emoção, você der cara a cara com uma caveira. Não quero não. Falei: então vamos comprar uma blusa de caveira. Então você está equivocada com a questão da caveira. Mas isso é uma forma de reduzir o efeito da morte. Você está entendendo? Antigamente, os cemitérios eram lugares marcados por sepulturas com cruzes ou mausoléus, e era meio assustador. Você entra naqueles mausoléus, né, enormes, aquelas imagens, né, geralmente de mármore, só rico, que tem esse tipo de tumba, né, mas enfim, caro, mas era assustador. Como é que são os cemitérios de hoje? É um jardim com pequenas rampas, e tem cemitério que ainda tem play, ou tem outros espaços. Não tem nem cara de cemitério. É para amenizar a força da morte. Deixa eu dizer para você, a morte é a primeira concretização física do pecado. E a morte é o último inimigo a ser vencido pela igreja. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário, toma da morte o agrilhão. E na Escritura registra assim: ó morte, onde está, ó morte, o seu agrilhão? E nós temos contra a morte o selo da ressurreição de Cristo, que é a presença do Espírito dele dentro de nós.
Então, o vale da sombra da morte. A gente sabe que nós temos uma ligação direta com a morte. Todos os dias, milhares de células do nosso corpo morrem. Tudo bem que renascem, é a maioria, mas morrem. O nosso corpo, ele vai morrendo a cada dia. A cada dia que você vive, é um dia menos que você tem para viver. E se você olhar no seu corpo, você consegue enxergar esse desgaste. Já não produz tanto colágeno, né? Já começa a inchar, a enrugar pequenas partes do corpo, né? Geralmente começa a inchar aqui perto do pulso um pouquinho, na região dos olhos, não é assim? O que é isso? É a morte chegando. Pode botar botox, não tem problema. Só que amenizar a aparência não retarda o tempo. Não aumenta o teu dia de vida. A aparência de jovem não retarda para frente a tua morte. Então, a terceiro ponto é que todos nós sabemos que vamos morrer. É indiscutível, né? Uns acreditam no arrebatamento, mas vai morrer, ponto. É isso? Não tem por onde correr, né? Então foi-nos dado um tempo para a gente viver neste corpo que tem validade, para que, se eu viver para realizar os projetos de Deus, os sonhos que Ele tem para mim, se eu viver a vida de Deus, se Ele viver em mim e eu viver nele, depois da morte eu vou receber um corpo glorificado, um corpo que não morre. Isso depois da morte. E nem vou falar do tempo de transição, que é o tempo que você fica morto, senão é outro sermão. Mas, enfim, então, eu e você, nós precisamos fazer escolhas sobre morte e vida. Todas as vezes que passamos pelo vale da sombra da morte. Por quê? O vale da sombra da morte, ou seja, situações difíceis, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. O vale da sombra da morte, ele é um lugar espiritual. Se você for lá em Apocalipse, você vai ver a região de Abaddon, de Apolion, aonde há o domínio da morte. Então, existe um lugar espiritual onde demônios de morte, eles atuam para matar as pessoas e matar os sonhos de Deus na vida das pessoas. Matar as pessoas e matar a salvação de Deus, a fé de Deus na vida das pessoas. É um lugar real. E quando a gente passa por sofrimentos, veja bem, pastora, sofrimento é o vale da sombra da morte? Não. Sofrimentos são momentos de dificuldades que Deus permite que a gente passe. Momento de dor que Deus permite que a gente passe. Nem tudo que a gente passa, Deus quer que a gente passe. Mas se passamos é porque Ele permitiu. A gente precisa saber fazer uma diferença entre vontade soberana e vontade permissiva de Deus. Mas aí seria um outro sermão. Mas fato é que Deus permite sofrimentos, passagens por sofrimentos, para que possamos escolher por Ele. Porque quando no sofrimento você escolhe por Deus, o poder do Espírito de Deus vem sobre você e você vence não apenas a dificuldade que você está enfrentando, como os demônios que tentam tirar você de cena, matar os seus sonhos e projetos, matar uma dimensão grande do teu ser com você ainda vivo, você vence. Então, Davi, o primeiro embate que o Davi teve com o vale da sombra da morte está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Você conhece a história do Davi.
diferente do padrão. O judeu geralmente é amorenado, de cabelo preto. Davi era branco, de cabelo ruivo. Davi era magro, Davi era baixo. Então, quem olhava para o Davi não via nele um guerreiro. Não. Mas Davi, ele era músico, né? Tocava harpa. Ele era um adorador. Toda pessoa ligada à arte, né? A música, geralmente tem um coração mais sensível, uma alma mais delicada, né? E o Davi, ele era esse moço. E uma vez, quando Israel passava por uma guerra contra os filisteus, e o exército filisteu tinha um guerreiro muito grande, era chamado gigante. O nome deste guerreiro era Golias. E este guerreiro, ele afrontava o exército de Israel. E ele dizia assim, não tem nenhum homem, ele queria um homem, não tem nenhum homem em Israel que possa lutar contra mim. E ele afrontava o exército de Israel e ele afrontava o Deus de Israel. E um dia o pai de Davi mandou Davi, né? Você sabe que Davi foi ungido rei, ele já tinha sido ungido rei aqui nessa época, mas você sabe que ele não foi convidado para a cerimônia de ordenação dele próprio, porque o pai achou que qualquer um seria ordenado, menos ele. É Deus que convoca o Davi, né? O pai manda chamar ele lá no curral, lá nas malhadas das ovelhas, para ele ser ungido. Então o pai deu a ele uma missão. Disse assim, Davi, você vai levar lá uma merenda, uma comida, vai levar lá um pão de queijo lá para os seus irmãos que estão lá na batalha. E o Davi, ele sai, né, para levar aquela comida. E quando ele chega lá, ele escuta aquele gigante desafiando Israel, querendo um homem que pudesse lutar com ele, e desafiando o Deus de Israel. E ele escuta também dizer quais as recompensas que seriam dadas pelo rei Saul a quem vencesse aquele gigante. E é dito que ia ser dada isenção de imposto, e os impostos lá eram igual aos impostos aqui no Brasil, né? Se tiver isenção de imposto, você fica rico, porque você trabalha quase a metade do ano só para pagar imposto. Não sei se você já teve acesso a essa conta, entendeu? Então ele falou assim, peraí, vai me dar isenção de imposto, ia dar a mão da filha em casamento e ainda enriqueceria esse homem. Aí, vamos lá. Estava Davi diante do vale da sombra da morte. Aí a pergunta é, por que, pastora? Se a guerra nem era com ele, se ele nem era soldado, ele não tinha porte de soldado, talvez nem atacaria ele, porque a aparência não ofereceria perigo. Por que que ele estava passando pelo vale da sombra da morte? A primeira coisa que eu queria que você entendesse nessa noite, que a igreja interpreta muito mal o que é cristianismo, e eu queria que você entendesse. Características de um servo de Deus não estão entre as características de um servo de Deus. Eu queria que você falasse comigo. Acomodação. Acomodação. Lerdeza. Lerdeza. Conforto. Conforto. Medo. Medo. Ok? Uma outra. Procrastinação. Procrastinação é adiar, né? Jogando a coisa para depois. Depois eu me formo. Depois. Você vai jogar para depois. Aqui, não combina com cristão. Tem algum cristão aqui? Amém. Então, peraí. Um cristão tem que ser rápido, veloz. Um cristão, ele tem que saber que ele foi ungido para vencer desafios. Então, ele precisa jogar na terra os desafios que aparecerem. Você sabia que tem crente que Deus chama ele para a batalha, abre uma porta de emprego para ele? Senhor, eu quero ganhar mais. Aqui, ele não vai jogar uma mala de dólar. Ele vai te dar um desafio. Aqui, e para você ganhar mais, você vai ter que fazer mais do que você já faz. Não parece óbvio? Mas tem cristão que ora pedindo
para ganhar mais, e quando vem uma promoção, uma oportunidade, eu falo assim, não, mas não é isso que eu pensei, isso é muito difícil, eu tenho medo, é muita responsabilidade, eu não vou dar conta. E aí a pessoa recua. Os cristãos, eles não querem uma porta, eles querem assim, pastor, eu queria uma porta de 2 por quanto? 6. Porteira. Que eu passo assim, ó, com facilidade. Não. Às vezes ele te dá uma fresta. Nem porta tem. É você que tem que meter a mão e abrir caminho e se apossar. Mas você entende isso? Davi, ele havia sido ungido. Você foi ungido? Você aceitou Jesus? Amém. Então você foi ungido com o Espírito da ressurreição. E Paulo falou que nós não recebemos espírito de medo, nós não recebemos espírito de covardia. Não, nós recebemos espírito de intrepidez. Sabe o que é intrepidez? Ousadia. Eu dou conta. Vão falar mal, vão rir, vão o quê? Eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que pedir ajuda. Não importa, eu vou. Esse é o Espírito. A pessoa vem para a igreja e ela não bebe do Espírito. Ela vem com o Espírito do cansadinho, covardinho, lentinho e volta igual. Você tem que beber. O Espírito, ele se agita. Aqui o Espírito de Deus não é parado, minha gente. Lê Gênesis 1, ó. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, fala comigo, pairava. Se movia. Pairar esse aqui, ó. Na vida você tem que estar se movendo, sem reclamar, sem ter dó de você, sem murmurar. Entende isso? Davi estava diante do vale da sombra da morte. Ou ele pinta aquele gigante e mata o gigante, ou morre nele. Intrepidez, ousadia e iniciativa. Você entendeu isso ou não? Você escolhe. O vale da sombra da morte, ele é um vale de decisão. O que vai morrer? Teus sonhos. Que Deus tinha uma promessa para Davi. Deus já tinha, inclusive, ungido Davi. Eu amo Pedro. Ele diz assim, vós sois geração eleita. Fala comigo, sacerdócio real. Sacerdócio real. Uma outra tradução traz reis e sacerdotes. Você recebeu a sanção. Então reina. Para de deixar as circunstâncias reinarem sobre você. Para de deixar os gigantes reinarem sobre você. Pastora, mas o gigante, ele é muito grande. Aqui, se fosse para você vencer sozinho, seria do seu tamanho ou menor. O gigante é para você vencer com Deus. Não sei se estou me fazendo entender. Você entende isso? Pastora, eu não tenho ânimo, eu tenho preguiça. Você acredita que tem? Aqui não tem. Essa igreja, glória a Deus. Né? Mas a gente encontra por aí, né? Cristãos que falam assim, pastor, eu tenho uma preguiça. Eu não saio da cama. Eu fico deitado. O meu sonho é que o mundo acabasse em barranco, para mim morrer escorado ali, sabe? Eu tenho preguiça de acordar cedo, eu tenho preguiça de levantar, eu tenho preguiça de fazer comida, eu tenho preguiça. Eu gosto de ficar no marasmo. Conhece essa palavra? Marasmo. Eu gosto de ficar no marasmo, pastora. Na inércia. Você sabe que quando você decide enfrentar o gigante, 1 Samuel 17, deixa eu ver, acho que é o 30, deixa eu ver,
32. O 35. Deixa eu ver o 35, Bia. Não, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas, seu pai. Sempre que vinha um leão, um urso, eu tomava um cordeiro do rebanho. Eu saía após ele, o matava, e lhe arrancava a boca, e o arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e matava. O teu servo matava tanto o leão como o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 37. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor é contigo. Quando a gente se depara com um gigante, tudo está no olhar, né? Presta atenção. Você precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele decodifica as coisas que você olha. O crente que não tem o Espírito Santo, ele tem o olhar natural. Quando ele vê o gigante, ele se estremece todo, ele se desequilibra. Ele se desestrutura, ele se desorganiza. Davi olhou para o gigante e ele lembrou das vitórias do passado. Você consegue se lembrar de vitórias que Deus já te deu? Não, lembrar agora tudo bem, eu quero, mas você precisa lembrar quando você estiver diante do gigante. Você consegue perceber isso? Quando você estiver diante do gigante, obrigada, Baruch, é que você precisa se lembrar. É diante do gigante. Quando o Davi olhava para o gigante, ele lembrava do urso. Ele olhava para o gigante, ele lembrava do leão. Ele dizia assim: eu já matei o leão. Eu vou matar o gigante como eu matei o leão. Você sabe qual foi a fala do Eliezer, o irmão mais velho de Davi, que era o chefe do exército do rei Saul? Quando ele viu Davi lá se preparando para guerrear, ele perguntou assim: Davi, como que estão aquelas poucas ovelhas das quais você cuida? O Davi estava se colocando como o quê? Fala comigo, um guerreiro. Um guerreiro mais valente do que todos os guerreiros. O Eliabe, presta atenção nisso, ele olha para o Davi e ele fala com Davi, levando o Davi, tirando o Davi daqui, ó, e botando ele aqui. Entendeu isso ou não? Davi, ó, ele poderia ter dito apenas que ele era um pastor, e ele era um bom pastor. Ele arrancava a ovelha da boca do urso, não era um pastor qualquer. Ele arrancava a ovelha da boca do leão, ele não era um pastor qualquer. Quando Eliabe fala com ele, como é que o Eliabe trata? Davi, como é que estão aquelas poucas ovelhas das quais você toma conta? Presta atenção, no vale da sombra da morte vai aparecer o gigante e vai aparecer os Eliabes, pessoas da tua família, pessoas que se julgam mais bem-sucedidas do que você, pessoas que têm proeminência com os outros mais que você e que vão dizer que você não é nem aquilo que você faz, que dirá aquilo que Deus tem para você. Você entende isso ou não entende isso? Qual foi a atitude do Davi? Saiu de perto do Eliezer e fingiu que o Eliezer tinha falado o que com ele mesmo? Nada. Ele não respondeu, ele não deu satisfação, ele não ficou perto. Fala assim comigo: foco e direção. Foco e direção. É o que você tem que ter.
foco. Você tem foco espiritual? Você tem direção espiritual? Você tem movimento, disposição? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu queria falar de um outro tipo de vale. Está lá em 1 Samuel 21, 10. Eu preparei alguns exemplos, mas vou falar só 3, por causa da hora. Aqui o Davi ele já estava foragido e fugindo do rei Saul, né? O Saul já estava com inveja dele, ele já teve que deixar tudo e sair sem nada. E ele passando pela terra dos filisteus, olha o que acontece. Levantou-se, pois, Davi e fugiu naquele dia de diante de Saul e foi ter com Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis lhe perguntaram: este não é Davi, o rei da terra? Presta atenção. O Eliezer, antes dele matar o gigante, pergunta assim: Davi, como é que estão as poucas ovelhas que você toma conta? Fala assim: antes do gigante. Tá bom. Aí depois do gigante, olha como é que os inimigos viam Davi, o rei da terra. Você entendeu a diferença? Você entendeu por que serve? Por que você tem que passar pelo vale da sombra da morte? Que o vale da sombra da morte não é para a sua morte. O vale da sombra da morte não é para a morte dos seus sonhos. O vale da sombra da morte é para a morte dos seus inimigos, dos inimigos de Deus. É para você crescer espiritualmente. Glória a Deus. Então vamos lá. Este não é o Davi, o rei da terra? Não foi deste que cantavam nas danças dizendo: Saul matou seus milhares. Por Davi, os seus 10 milhares. Eu quero lembrar você que ele está fugindo do Saul, ok? Ele está sem exército, ele está sozinho, ele está na terra dos inimigos. Aí lá reconheceram ele como o rei da terra, o que matou 10 vezes mais do que Saul. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Ok? Olha a reação desse cara. Diz assim: e Davi considerou essas palavras no seu coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos dele, fingiu-se de doido, nas mãos deles, garatujando nas portas e deixando correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vistes que este homem está louco? Por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesses a este para fazer doidices diante de mim? Há de encontrar este na minha casa? Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Você sabe qual é a diferença entre orgulho e a sua hombridade? Você consegue? Sua dignidade? Consegue fazer? Porque a linha que separa dignidade de arrogância, dignidade de orgulho, é muito tênue. E tem muito crente que no vale da sombra da morte, ele tá passando outro vale. Com Golias ele passou um vale. Com Golias foi necessário arrojo, prontidão, decisão, enfrentamento, coragem. Ignorar o que não interessava, se afirmar da fé em Deus. Tá bom, venceu Saul, venceu lá o gigante, matou, parará, casou com a filha do rei, você conhece a história dele. O rei começou a ter inveja dele, começou a perseguir ele. Então este guerreiro forte de Deus, ungido, foge para a terra dos inimigos. E chegando lá, os servos do rei olharam
Davi, o que matou 10 de milhares, e levam Davi diante do rei. Sabe o que Davi faz? Ele começa a rodopiar as mãos assim para trás, ó, a se contorcer, entortar todo e babar tanto que a baba escorria pela barba, se fazendo passar por maluco. Pastora, mas isso não feria? Imagina, a gente está falando de um rei, a gente está falando de um guerreiro, a gente está falando de um homem conhecido, um homem de fama, a gente está falando de um homem em que todo mundo tinha apreço e respeito. Você sabe que tem crente que quando muda de posição, quando cresce um pouquinho, ele começa a se achar melhor do que o que ele realmente é? Você sabe qual é a sua verdadeira identidade? Você sabe qual é a sua verdadeira? Quando eu me lembro de mim, há uns anos atrás, eu me lembro, assim, eu cometi tanta burrice, tanta estupidez, sabe? Quando eu me lembro, eu falei, meu Deus, que pessoa ingênua, que pessoa burrinha mesmo. Como é que pode? Na presença do Senhor, atravessando os vales, Ele vai dando para a gente unção, autoridade, conhecimento, discernimento. Você vai se tornando uma outra pessoa. Mas isso não muda em quem você é. Você sempre é aquela que Deus te encontrou. Isso aqui você é para a glória de Deus, em Deus, com o Espírito de Deus, com a sabedoria de Deus. Você consegue entender isso? Vamos lá, faz um exercício aí. Quem era você, olhando ali para o meu genro Anderson, que hoje está bonito? Está bonitão. Se o pai dele vira pastor, sabe, Marcos? Deixa aí a gente pede uma ajuda. Quem é o Anderson de verdade? Hoje quem é o Anderson? É um moço de 30 anos, mais um pouquinho? É um moço que tem uma casa, é um moço que tem uma família, é um moço que tem um emprego. Você está, quantos níveis acima de quando você chegou na igreja? 6 níveis. Então, ó, é o Anderson. Agora, quem é o Anderson? Para Deus. Aquele ali? Derson. É assim? Tá, ele perguntou, mãe, você atende o Derson? Aí eu lembrei do Derson, que eu conheci com 14, 15. Magrinho. É o Derson, igual o Davi. Magrinho, não era pequenininho, mas era magrinho. O Derson. Para Deus. Tem Anderson não, de 6 níveis, casado, agora com a cabeça de um homem de mais de 30. Não, Derson. Deus disse assim para Davi, te chamei, filho meu, para ser vencedor. Eu tirei você de trás das malhadas. Quem Deus estava vendo? Um rei imponente ou um vaqueiro mirrado? Pastora, qual é a diferença entre orgulho e integridade? Qual é exatamente entre a minha dignidade e o meu orgulho? Grava, dignidade é o selo do Espírito Santo que caracteriza todos os valores que Deus tem para você. Seu caráter. Isso é a sua dignidade. Pastora, e o resto? Arrogância. Você pode lavar prato, você pode andar de ônibus, de metrô, você pode vender picolé, você pode precisar de fazer qualquer coisa, em qualquer época da vida, e você tem que ter prontidão de fazer. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, uma das coisas que o Espírito Santo te dá é noção de realidade. Para você entregar para a realidade aquilo que ela está te pedindo.
Você sabe que Deus abre porta para crente, crente perde porta, por quê? Não, porque o patrão ele me olhou assim, porque o meu patrão ele gritou, então eu vou processar porque é assédio moral. Porque a minha função é essa e o meu patrão pediu para fazer isso. Peraí. O quanto você precisa daquele emprego naquele momento? A conta tem que ser outra. O quanto que você precisa daquele emprego naquele momento. Porque naquilo que Deus te chamou, qual é a tua necessidade? E não é fazer um coração amargurado, espraguejando. Não. A decisão foi de Davi. E deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo não falou para ele, Davi, baba. Não. Não apareceu nenhum profeta que faz de doido, cara. Não. Aqui, sabe qual é o problema dos crentes? Você vem para a vida com Deus, mas você não vem com tudo. Você vem assim, bom, deixa eu ver quantos vão me cumprimentar naquela igreja hoje. Vamos ver o quanto que eles vão me atender, o quanto que eles vão me alisar. Não, peraí. Deus, não é Deus que precisa de você. É você que precisa de Deus. E se você quer tanto um sorriso, por que você não sorri para os outros? Você tem uma boca. Você sabe sorrir. Pastora, eu queria tanto me aproximar de alguém, por que você não se aproxima? Você fala, você tem intelecto. Não, que eu tentei, um virou a cara, o outro... Tá bom, mas... peraí, é tentar até conseguir ou desistir? Qual é a tua? Eu preciso encerrar, mas eu vou falar da terceira. Eu acho essa aqui muito pertinente. Segundo Samuel 18, eu quero ler primeiro a partir do 33. É quando Davi perde o seu filho. Davi, ele tinha vários filhos. Dentre os filhos que ele tinha um que ele gostava mais. Pode? Não, mas ele gostava mais. E o nome desse menino era Absalão. E ele era o filho que todo pai queria ter. Ele era bonito, ele era forte, ele era guerreiro, ele era líder, ele era inteligente. Sabe aquele cara pronto? Se ela não falta nada, menino espertíssimo, é o Absalão. E Davi gostava muito desse menino. Mas esse menino, ele traiu o próprio pai. Ele tomou o castelo, ele tomou o estado e ele tentou matar o pai, perseguiu o pai para matar. E esse menino foi morto em combate. O Davi implorou para o Joabe, que era o seu capitão lá do exército, que não matasse o Absalão, mas não teve jeito. Joabe achou que tinha que matar, senão, e matou o Absalão. Olha a reação do Davi depois da morte do menino. Pelo que o rei ficou muito comovido e subindo a sala que estava por cima da porta, pôs-se a chorar. E andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Deixa eu te explicar uma coisa. Davi não era um camarada descrente. Davi, quando ele chorou pelo seu primeiro filho que morreu antes de nascer, ele foi lá para o pátio, ele chorou, ele ficou sem comer, ele vestiu de saco, ele pôs cinza na cabeça. Todo mundo viu o que estava acontecendo com ele. E aqui também. Mas deixa eu montar rapidamente a cena para você. Eram soldados que estavam fora da cidade, foragidos, acampados, tá? Pessoas fiéis, que não deixaram Davi quando seu filho contraiu. E quando ele soube da morte do filho, os pés do Davi deu um deslize. E ele se rendeu ao choro e ele se rendeu ao pranto. Agora lá no capítulo 19, Bia, no verso 1. Olha o que o Joabe disse para Davi. E disseram a Joabe, eis que o rei está chorando, se lamentando por Absalão. Então a vitória se tornou naquele dia em tristeza para todo o povo, porque
Nesse dia, o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa do seu filho. E nesse dia, o povo entrou furtivamente na cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa onde estava o rei e disse: hoje envergonhaste todos os teus servos, que livraram neste dia a tua vida, a vida dos teus filhos e filhas, e a vida das tuas mulheres e concubinas, amando aos que te odeiam e odiando aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada vale para ti, nem chefes, nem servos, pois agora entendo que se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos, ficarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala ao coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e isso te será pior do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a sua mocidade até agora. Presta atenção. Davi estava diante de um luto, a perda de um filho preferido. Lícito que o pai chore, não do rei. Existem momentos em que a dor, ela é aterrorizante, ela é arrasadora. Tem circunstância que a dor, ela ultrapassa o limite do suportável. É o que aconteceu aqui. Mas eu queria falar para você, e eu creio nisso, o poder da decisão, o poder da escolha de um cristão. Você não está sozinho no jogo, na vida. Deus, na pessoa do seu espírito, do seu filho, está com você. Então você supera coisas insuperáveis. Vários. Quando Joabe fala: se você não se levantar, quantos vales Joabe já tinha presenciado o Davi vencer? Eu poderia falar de Keila, mas não dá tempo. Mas eu vou falar de Ziclac, que você conhece a história de Ziclac. Quando Davi comete um erro, ele sai da peleja e não era para ele sair. Quando ele volta, o acampamento tinha sido invadido e levado todo o dinheiro, todos os bens, todas as mulheres e todas as crianças. E naquele momento, os próprios amigos se voltam contra ele, querendo apedrejá-lo. Davi tinha duas opções: deita e se consome pela culpa, ou se levanta e vai atrás e vê o que dá para resgatar. E você conhece a história. Ele chamou o sacerdote, ele pediu a estola sacerdotal, ele consultou o Senhor, ele se levantou e ele poderia ter ido com raiva, porque os próprios amigos queriam apedrejar ele. O que é que você espera de alguém que ganha um monte de guerra junto com você e quando você comete um erro, te joga fora? Não sei se você está me entendendo, mas eu estou querendo mostrar para você o que é o vale da sombra da morte. Onde a morte ela é uma ameaça para a sua intrepidez. Onde a morte ela quer te vencer através da culpa. Onde a morte ela quer te vencer através da ingratidão. Onde a morte ela quer te vencer através da dor, através do luto. Tudo isso para que não se cumpra na tua vida aquilo que Deus tem para você. Uma das canções que eu mais gosto. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Podemos perder batalhas? Sim. Mas e a guerra?
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Diga comigo, a tua vara. A tua vara. O que é vara? Correção, juízo. Aquilo que é demais para mim foi permitido por Deus. Então, viva o Senhor. Levante-se. Às vezes eu olho para trás e eu me lembro dos vales pelos quais eu passei. E essa semana eu tive uma oportunidade de olhar. Eu olhei 2 grandes vales, onde eu tive que deixar pessoas muito importantes para trás. Me perguntaram assim, mas como é que você deixou para trás? E eu tomei um choque, porque eu tinha esquecido já. E aí, sabe, as coisas quando elas são muito fortes, quando elas são lembradas, elas te dão um baque muito grande. E no outro dia eu me lembrei da verdade, mas... E aí eu fui ver, como foi que eu consegui? Não, eu não consegui. O Senhor me fez conseguir. Não fui eu tive que decidir. Mas quem me fez conseguir foi o Senhor. Eu não teria saído. Pelo meu perfil, eu sou uma pessoa da culpa, eu sou propensa à culpa. Eu sou uma pessoa que não desiste de nada, que não deixa nada para trás. Eu não dou nem gato para os outros. Piores que eles me perturbam. Arrasa a cortina, faz xixi em cima do carro. Cadê que eu consigo dar um gato daquele? Não dou. E eu tive que deixar. Por que eu consegui? E não morri. E não me fragmentei. E nem fiquei infeliz. E nem fiquei triste. E nem fiquei mutilada. A vara e o cajado. A palavra e a direção. A presença viva. É que você tem que ter um foco. Ou vai morrer os seus sonhos. Presta atenção. Você escolhe, ou morre essa dor, ou morre o que Deus tem para você. Ou morre esse medo, ou morre os sonhos que Deus tem para você. Ou morre a tua lerdeza, o teu comodismo, ou morre o que Deus tem para você. Pastora, mas acontece que eu penso e a conclusão que eu chego. Você sabia que existem dores que contaminam a capacidade de pensar do ser humano? É que não dá tempo. Já viu aquele picolé mini saia? Tem 2 sabores. Embaixo é morango e em cima é chocolate. Em cima é só chocolate, embaixo é só morango. A nossa alma, ela não discerne bem e mal, certo e errado, ela discerne força. A dor, se ela for muito forte, ela dá um tranco na tua emoção. Vamos supor, a emoção é o morango, o chocolate é o teu raciocínio. Separadinho. A alma tem várias áreas, né? Raciocínio, vontade, intelecto, ok? Então, você toma um tranco, uma dor muito forte. O que acontece? A dor você sente na emoção. A emoção, ela passa para o limite do raciocínio. E ela contamina o raciocínio. Aí quando você pensa, você não está pensando livre. Você não está pensando real. Você está pensando dentro do limite da dor. O Espírito Santo precisa te curar. Quando a gente chega na presença do Senhor, a gente tem que buscar e permitir para que a obra dele seja completa. E tem que ser sua decisão. Eu quero foco e direção. A minha prioridade é ele, o meu primeiro amor é para ele, o primeiro lugar da minha vida é para ele, é a decisão. E a partir daí, ele vai com você. E o vale da sombra da morte vai ficar morto o seu medo, vai ficar morto a sua propensão para o pecado, vai ficar morto a sua fraqueza, vai ficar morto a sua dor, não você. E não o que Deus tem para você. Que o Espírito Santo fale com mais propriedade, mais profundidade aos nossos corações. Coloque de pé. Feche seus olhos, hoje é noite de Santa Ceia. E eu queria convidar os irmãos que vão nos ajudar a se posicionar. E queria convidar a pastora Priscila, a pastora Leite. E eu vou pedir para que elas já consagrem os alimentos do culto de primícias. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse
no que Jesus disse para aquela mulher na fonte de Jacó. Vem a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E eu queria que você dissesse assim para você: eu tenho um espírito. E eu queria que você dissesse assim: Espírito Santo, ativa os ouvidos do meu espírito. Para quê, pastora? Para você escutar. Ative, Senhor, os olhos do meu espírito. Para quê? Para que você possa contemplar e adorar. Porque a adoração é uma questão de contemplação. Quem ama, adora. Em espírito. Aparece lá diante dele. Você sabe fazer isso? Não, de olho aberto você não consegue. Você vai treinar. Aparece diante dele agora. Você tem um espírito. Te adorar é uma questão de te amar. Te bendizer é uma questão de te conhecer. Erguer as mãos é uma questão de se render. Aleluia. Quero te amar e te bendizer. Apresenta o teu coração na presença do Senhor. Comece a perdoar pessoas. É noite de ceia. Deixa o Espírito Santo falar no teu espírito. Quem você tem que perdoar? Talvez assim, você nem se dê conta. Fala: pastora, engraçado, eu não me dei conta, não sei se eu perdoei ou não. Perdoar você. Perdoe você mesmo. Quem sou eu para estar em tua presença? Quem sou eu para estar em teu palácio? Quem sou eu para contemplar tua glória e oferecer meu coração a ti? Quero sempre estar em tua presença. Quero sempre estar em teu palácio. Quero sempre contemplar tua glória e oferecer meu coração a ti. Te adorar é uma questão de te amar. Te bendizer é uma questão de te conhecer. Erguer as mãos é uma questão de se render. Quero te amar e te bendizer. É tudo que nós queremos, Senhor. Queremos te amar. Queremos te amar. Troca este coração, Senhor. Que esta ceia ela seja um meio de graça. Ela seja um caminho onde o teu poder ele seja comunicado dentro do nosso espírito. E ele venha colocar o teu povo de pé. Pode servir. Vai falando com o Senhor. Eu quero estar de pé, Senhor. Eu quero estar de prontidão. Apresenta o seu coração e os vales agora para Ele. Seu coração e os vales. Pastora, eu é a dor, eu não consigo me livrar dela. Vai conseguir. É o medo, pastor, é o rancor.
você ser assertivo. Você já viu alguém cobrar erro de quem só erra? Ninguém nem comenta. Aleluia. Levanta o pão para o alto e adore Ele, em espírito e em verdade, dentro do seu espírito, dentro do teu espírito. Pede para Ele sondar teu coração, sondar a tua mente e fala: Senhor, eu vou comer essa ceia. Toda a contaminação emocional da minha mente. O que você presenciou? O que você viu? Qual foi a notícia que você recebeu? Fala: pastor, eu não vejo isso. Você percebe em você a exacerbação de alguns pecados? Adultério, vício, mentira, roubo. Fala com Ele agora. Desafia! Lá no mundo espiritual você vence barreiras, você salta muralhas. Essa igreja vai aprender a guerrear lá em cima. Para de lutar contra a sangue, para de lutar contra a carne. Fala: Espírito Santo, fala comigo. Levanta o pão. O poder de cancelar o poder de dor foi colocado sobre este pão. Vou falar de novo. Porque Isaías diz assim: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras. Pede ao Espírito Santo para sondar a tua mente agora. O que é dor? Você pensa que a preguiça é a resposta de uma dor? Você pensa que a safadeza é o controle de uma dor? Ele não te julga, Ele te conhece. Fala com o Espírito Santo agora, dá liberdade para Ele. Senhor, nós te apresentamos este pão. O apóstolo Paulo disse assim lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15: pois eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, tendo dado graças, tomou o pão, partiu e disse. Eu queria que você repetisse comigo. Isto é. Fala para você entender. Fala: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Aleluia. Foi dado a cura que você precisa para realizar os planos que Ele tem para você. Essa dor não colocou o fim. Essa culpa não colocou o fim. Este erro não colocou o fim. Aleluia. Fazer isto, aleluia, em memória de mim. Sabe o que é isso? Viver com foco e com direção. Aleluia. Eu queria que você adorasse antes de comer esse pão, mas em espírito, que você dissesse: Santo, bendito. Nós nos rendemos a Ti.
Recebe a cura. Recebe a cura da tua alma. Eu queria que você intercedesse por alguém que precisa desse encontro com Ele. Em espírito, não ora alguém que precisa. Fala, pastor, essa pessoa, ela está parada na vida. Tem uma área da vida dela que está parada, está morrendo. Fala o nome dela para o Senhor. Fala, eu apareço diante do teu trono. Eu peço por essa pessoa. Chama ela lá no mundo espiritual. Você tem essa fé? Chama ela pelo nome lá no mundo espiritual. Chama agora. Fala, vem, o Senhor te chama. Vem, foi te dado o pão. Vem, foi te dado o vinho. Aleluia. Vem. Glória a Deus. Você que precisa, chama. Fala, vem. Não importa o que você fez. Não importa os teus erros. Fala, vem. 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 Aramadá, se decanta, aramadagaxari, andará. Glória a Deus. Vem pra congregação. Aleluia. Fala, vem. Levanta-te. Vem pra congregação. Aleluia. Tem um lugar lá no Santo dos Santos te esperando. Glória a Deus. Esperando a tua ousadia em adoração, a tua confiança em confissão. Arashi, decanta, aramadagaxari, andarás. Levanta para o alto o cálice. Santo, 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 Santo. Se você não tem o Espírito Santo, chama por Ele. Chama pelo Espírito Santo, é um direito seu. Louvado seja. É um direito seu, chama por Ele. Santo! Sopra, Espírito! Dos quatro cantos, sopra! Enche este lugar! Enche estas vidas! Enche estes corações! Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: fala comigo, igreja, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Aleluia, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, aleluia, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Presta atenção. Não tem pecado que esse sangue não cubra. Vou falar de novo. Não tem pecado. Ó, você vai beber para não se lembrar mais. Você já confessou. Você vai beber para não lembrar mais. Porque quando Ele perdoa, Ele lança no mar do esquecimento. Glória a Deus. Bebamos todos. Põe sua mão sobre o seu coração. Nos dirigimos para os momentos finais. E eu quero que você continue em espírito. Pastor, o que é estar em espírito? Estar na fé. Porque a fé te comunica algo. É que você não fecha o olho e você não dá vazão. Dá vazão, a fé está te comunicando algo. O Espírito Santo está falando. Aleluia. Aleluia. Enquanto você adora, a pastora Priscila vai se encaminhar para cá. Adore, apresenta a tua casa agora. Apresenta as tuas conquistas agora. Apresenta a tua vida. Onde é que você está retido? Onde é que você está retido? Aonde você está retido? Pastor, eu identifico. Pois agora você vai sair. Você vai sair. Não é o fim para você. Uma porta vai se abrir. Uma porta vai se abrir. Quem te chamou uma vez vai te chamar de novo. Vai para trás.
Hoje, pode falar, professora? Fala, a senhora Hoje nós vamos começar a campanha para repreender o espírito devorador. Como a gente falou na sexta-feira e foi colocado no grupo da igreja, a gente vai estar entregando nos 2 domingos, esse e no próximo domingo, o sangue do Cordeiro, e vamos estar ungindo os carros. Então você que gostaria de fazer essa campanha, eu queria convidar você a levantar a sua mão direita. Uma campanha com voto, né, pastora? Isso. E não pode quebrar, né, gente? Porque Deus não se agrada de voto em dobro. E presta atenção. Deus deu para a pastora Priscila um discernimento de que há uma ação demoníaca. Existe uma classe de demônios chamada demônios devoradores. E essa classe de demônios está insurgindo contra a igreja. Fala assim comigo, nós estamos passando. Nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. pelo vale da sombra da morte. O que esses demônios querem? Fazer você retroceder e encolher. Ter menos do que você já tem. Você entendeu essa parte? Porém, se o Senhor mostrou, é pra gente perder? Não. E qual que é o espírito? Fé. Eu vou sair deste vale com mais do que eu tenho. Glória a Deus. Seja tocado. Eu vou sair deste vale Aleluia. empatado, é isso? Não. Vou falar de novo e que você entenda no seu espírito. Nós vamos sair deste vale com mais! Mais espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Glória a Deus. Oh, Deus não é isso. Aleluia. Você entendeu ou não entendeu? E a pastora Priscila, ela teve um discernimento sobre a ação do devorador. Você lembra? Você falou ali. Sim. O espírito devorador, muitas das vezes a gente acha que ele age só nas finanças. Aqui, pode distribuir aqui, irmãos, que alguém nos ajuda? Porém, ele é um espírito que ele age em todas as áreas. É o mesmo, a gente consegue perceber a ação desse espírito quando na palavra declara: o ladrão vem para roubar. O ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Então ele ataca a vida, né, do crente, a vida espiritual, a nossa vida espiritual, agindo dessas 3 formas: matando, roubando e destruindo. Então qual é o objetivo dele? Tirar a sua paz, tirar a sua criatividade, tirar a sua saúde, tirar o seu tempo, porque a ação dele é de destruir, de devastar. É um espírito que vem para devastar. Este sangue do Cordeiro, esse aqui é o vinho da Santa Ceia, tá? Representa o sangue do Senhor Jesus. Tá com o algodãozinho para te facilitar. Você vai colocar no umbral da porta de entrada da sua casa. Só tem uma coisa: lá no mundo espiritual isso é uma marca. É uma marca. Os demônios não entram, o devorador não entra, a destruição não entra, o minguador não entra, o que debilita não entra, o que bagunça, produz, apodrece, a tormenta não entra. Levanta bem alto, apresenta a tua casa. Eu não sei da tua casa, você que sabe. Então você vai apresentar a tua casa e aproveita e apresenta a tua mente. Enquanto nós oramos, eu gostaria que 3 obreiros ungissem os carros. O carro, ele tem uma representatividade, ele representa a tua vida, ele representa o teu ministério, ele representa o teu arranque, o teu deslocamento, o teu avanço. Levanta mais alto, minha gente, presta atenção. Fala em espírito agora. Em nome de Jesus, não abre o olho, que você não vai ver o mundo espiritual olhando para mim. Não fecha o olho. Chama Deus agora.
Chama e invoca, fala: Senhor, eu estou numa batalha. Se tem alguém que rouba dízimo, em nome de Jesus, se conserta. Procura um obreiro no final do culto, confessa, pede para ele ungir a tua mão, porque o devorador é Deus que repreende, a gente não pode repreender. E não tem como repreender o devorador se você rouba parte do que é de Deus. Então é uma hora muito forte. Apresenta a tua casa, apresenta os teus sonhos. Apresenta o que é seu. E apresenta a força oculta das trevas entre o que é seu. Meu Deus. É forte, tá? O Senhor vai enviar anjos. Anjos, eu já vejo caveiras, sabe? Vai sair, toda morte vai sair da tua vida. Toda morte. Senhor, em nome de Jesus, vai visitando, meu Pai, cada mão erguida. Visita, meu Deus, o sangue do Cordeiro. E visita, meu Pai, a nossa fé nesse momento. A fé que há, meu Deus, no nosso ser, nesta igreja nesse momento. E nós queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor venha passar com teu sangue do alto da nossa cabeça, primeiro, até a planta dos nossos pés. E aonde houver, meu Deus, um foco de incredulidade, um foco, meu Deus, que quer tirar o nosso discernimento, um foco, meu Deus, que quer apagar a luz do Senhor, que o Senhor venha queimar nesse momento. Meu Deus, vai fazendo cair por terra, vai fazendo morrer nesse momento. Porque nós estamos, meu Pai, entrando na batalha contigo. E pedimos ao Senhor que venha repreender toda a ação, meu Deus, do devorador. Seja ela, meu Pai, da mente, seja ela, meu Deus, da criatividade, seja ela do coração, seja ela das finanças, seja ela, meu Deus, trazendo o espírito de retrocesso, fazendo limpar, fazendo secar, meu Deus, impedindo, meu Pai, que essas pessoas floresçam, que a tua igreja floresça em ti. Nós queremos pedir ao Senhor, vai fazendo cair por terra neste momento, que o Senhor lance luz aos nossos olhos. Nós pedimos a ti nesse momento, que nós possamos identificar e mandar este mal embora de uma vez por todas. Pela nossa fé nós te pedimos, nos dê força, meu Pai, visita as nossas mãos. Nós queremos, ó Pai, entregar as nossas mãos ao Senhor, consagrar elas a ti. Tudo que, meu Pai, colocarmos a mão, que o Senhor venha abençoar. E tudo, meu Deus, que tem sido amaldiçoado, que o Senhor venha fazer cair por terra em nome de Jesus. Meu Pai, chega o tempo, meu Pai, que nós temos que avançar. Então, meu Deus, nos dê a estratégia de arranque. Nós precisamos arrancar. Então, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar. Venha nos ajudar, venha repreender, meu Pai, toda a ação do devorador, trazendo preguiça, trazendo, meu Deus, depressão, trazendo, meu Pai, falta de coragem, falta de fé, falta de luz. Meu Pai, tudo que está, meu Pai, no domínio desse Espírito, nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor venha fazer cair por terra, que o Senhor venha quebrar, em nome de Jesus. Quebra
Obrigada, Senhor, por esta manhã. Leva-nos para os nossos lares sob a guarda protetora da sua mão. Livra-nos, ó Deus, de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos vós. E você que crê, diga amém. Amém. A pessoa que está